Fala, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar pra vocês se realmente vale a pena ir no show de despedida do Sepultura. Vou falar também sobre o novo batera e falar também algumas opiniões que eu tenho aí sobre essa saída do Eloy, sobre tudo o que tá acontecendo diante do cenário heavy metal brasileiro, beleza? Vem comigo! Galera, assim que eu cheguei no estacionamento do Cultural Bar, a estrutura tava muito legal. Confesso que eu esperava menos, mas não, tá bem legal, tá muito bem montado. Especificamente nessa parte aqui eu vou falar um pouco da produção do evento. Os bares estavam muito rápidos e ágeis, achei também os banheiros bem legais. A parte do palco é onde a parada brilhou, é onde o evento brilhou. A produção tá contando com bastante moving heads. Moving heads é que joga aquelas luzes fortes, né, que vai longe assim e tal. Tem também, cara, aquelas ribaltas de LED que dá uma coloração no palco que fica muito legal. E os telões de LED que também são bem bacanas, porque se você tá de longe, né, você acaba tendo uma visão melhor do que tá acontecendo no palco. Em termos de produção, luz, assim, né, o visual tá muito maneiro. E como vocês podem perceber, eu tô rouco porque eu cantei pra caramba. Falando também da banda de abertura, a banda Eminence, uma banda de Belo Horizonte, uma banda muito legal. Achei muito bacana as músicas dos caras, assim, tem uma pegada meio industrial, metal moderno, né? Aquela coisa de guitarra de 7 cordas, gravão e tal. Muito legal. O timbre do guitarrista, acho que ele chama Alan, se eu não me engano. O timbre do guitarrista achei pedrada. E assim, pro meu gosto pessoal, achei até mais legal do que o timbre que o Andreas usa. E a banda, assim, cara, o batera também toca com o Tia Anastácia, né? A baterista do Tia Anastácia também toca muito. O timbre de baixo também tá muito bacana. E o vocalista, o Bruno Paraguai, conheci o trabalho dele de antigamente, né? Com o Dilúvio, que é uma banda que ele teve na época do Emocore, etc. Ao vivo ali, com o Eminence, ele tá com uma evolução vocal muito maneira. Tá com uma presença de palco também muito firme, muito sólida. Ele entende muito bem como movimentar a galera. E não tinha tanta gente, mas a galera que tava ali era uma galera animada. E mesmo assim, eles conseguiram fazer um off-death bem bacana. Como que tá a cena heavy metal brasileira? A cena heavy metal, ela vem capengando há anos por aqui. Não vou dizer que tá falindo, que os eventos não estão rolando, mas a cena em si tá capengando, porque ir em eventos que tenham uma produção como essa do Sepultura, né, desse evento Sepultura, estão ficando cada vez mais escassos. E com isso, né, as bandas vão tendo menos eventos para se tocar. E obviamente isso daí vai trazendo aquele boom de cada vez mais ter banda cover, banda cover, banda cover, e som autoral vai ficando para trás. Gente, eu tenho banda cover, eu toco em banda cover, não vejo problema nenhum em comentar sobre isso. É uma cena que existe, é uma cena que é forte, é uma cena que fortalece o rock, mas em termos de se ter uma banda construindo algo novo, essas bandas estão cada vez mais sumidas do mercado, né? A galera não quer tocar porque não ganha dinheiro, o evento nem sempre é bom, nem sempre compensa. Pro Sepultura tá fazendo essa turnê desse jeito, com essa estrutura, com essa pegada de todos os shows, os caras estão sendo guerreiro pra caramba, palmas pra eles aí, viu? Eu espero que essa turnê do Sepultura faça com que a galera abra o olho pro cenário heavy metal e a gente tenha mais eventos grandes para dar mais oportunidade para as bandas tocarem, e não somente as bandas do Coronelato Paulista. Quando eu falo isso, pode parecer que eu tô sendo arrogante, chato, não, mas eu quero que você entenda uma coisa. Para quem é do interior de outros estados, é muito difícil ter eventos dessa magnitude, sabe? E esses eventos acontecem somente em São Paulo. E aí é que tá. Aí a galera coloca mesmo as bandas autorais de São Paulo, porque sai mais barato, né? Fica parecendo que nos outros estados do país não existe heavy metal, mas existe, né? Então eu espero de verdade que essa turnê aí do Sepultura traga de volta e fomente ainda mais o mercado do heavy metal. Sobre o time, assim, eu acho que o Sepultura tá na hora de acabar? Eu acho que não. Honestamente, me pegou bem de surpresa saber que a banda ia despedir dos palcos, né? Eu acho que eles não estão na hora ainda, mas isso é uma decisão, né, entre os caras lá, né? A gente não pode falar sobre isso porque existem vários fatores que a gente não tá ali vivendo, a gente não sabe, né? Existem os bastidores, né, como eles costumam falar, mas assim, na visão de fã, na visão de quem tava lá assistindo o show, eu não acho que a banda deveria acabar porque tá muito porrada. Mas em contrapartida, eu acho que também tá certo de terminar agora, porque eles estão num momento muito bom, né? Lançaram um disco que fez muito sucesso, né? Que é o Quadra. Terminar no auge é sempre bacana, né? Pra uma banda. E agora aquele momento que eu tenho certeza que tá matutando aí na sua cabeça, né? Zaca, fala do batera, Zaca, fala do batera. Então beleza, eu vou falar pra você
de forma bem honesta e sincera o que eu achei do Grayson Nekroutman na bateria. Na minha humilde opinião, eu acho que o Grayson tá mais para um Jean Dolabella do que para um Eloy. Traz uma bateria um pouco mais carregada e densa como o Jean fazia. O Sepultura tem esse lance, né, cara, de ser um pouco mais carregadão, mais denso, né? Por exemplo, o Roots, né, cara, se você analisar a bateria, ela é tum, tupatum, tum, patum, tum. É bem retona, bem quadradona, não tem muita ghost note, etc. Já o Eloy trazia um pouco mais disso, né? Mais apetrechos ali na bateria. Não é algo ruim, mas na visão de um fã, eu achei que o Grayson nessa parte brilhou. Trouxe de volta assim, um pouco mais essa raiz durona da bateria do Sepultura. Assim, eu gostaria muito que o baterista que estivesse ali no Sepultura nessa turnê fosse pelo menos um baterista brasileiro, né? Afinal, a banda é brasileira, cara, sabe? Acredito eu que, por exemplo, o Beto Cardoso na bateria, o Marcos D'Angelo lá do Claustrofobia, você tem vários outros bateristas, até mesmo o Amilcar, você tem o Jean Dolabella mesmo, apesar de que o Jean Dolabella tá tocando com a Pitty, né, cara, tá fazendo uma turnê aí com a Pitty e tal, mas quem sabe, né, nunca se sabe o que pode fazer em termos de contrato e etc. Ou indo além, de repente chamar um baterista de uma banda cover do Sepultura, um baterista que saiba tocar todo esse repertório, né, desde o primeiro disco até o quadro. Eu acredito que deva ter uns caras bem legal aí. E ia ser incrível, né? Imagina, a última turnê do Sepultura foi feita com um baterista desconhecido e o cara toca pra caramba. Ia ser muito legal. Eu acho que isso ia ajudar a fomentar demais a galera a sonhar, né? A querer tocar o instrumento, porque sempre foi muito vendida essa ideia, né? De acredite nos seus sonhos, etc. O que, na prática, a gente sabe que não é bem assim, né? Que sonhar é algo que faz você querer realizar, né? Mas nem sempre as realizações são possíveis, né? Porque envolve muita coisa por trás, né? Mas não tem como negar que o Grayson tá mandando muito bem. Comenta aí o que vocês acham dessa ideia. Seria bem bacana, né? E já que estamos falando dele, né? Vamos falar aqui o que eu achei do Grayson Nekroutman. É brabo, assim. Ele toca muito. Tem um domínio técnico muito grande na bateria. Mas ele não é brasileiro. Ele não tem um sangue brazuca, aquela malemolência. Então eu achei que alguns pontos da música do Sepultura ficou um pouco agarrada, remetendo muito ao que as bandas lá dos Estados Unidos fazem. Se é que vocês me entendem. Isso não é demérito, sabe? É uma coisa assim que ou você tem ou você não tem. Ele tocou muito bem as músicas. Tocou de verdade, assim, muito maneiro. Tocou legal. Só que vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu percebi durante o show. Na hora que tocou Território, que tem aquela levada carregada e tal, eu percebi que teve um momento ali que ele bateu meio estranho, naquele tomzinho. Eu achei que ficou meio estranho. Mas pelo menos ele fez aquilo lá assim e chamou minha atenção pra bateria. Apesar dos 5 shows do Sepultura que eu já fui, né? Esse é o 5º show e tal. Nunca reparei problema nessa música. E essa foi a primeira vez que me chamou a atenção. Mas isso é um ponto assim que acaba sendo irrelevante, porque a banda tocou música pra caramba. E apenas esse momento assim eu dei aquela olhada e tal. Claro, numa levada ou outra que você pensa assim, ah lá, ó, o Brasil no cara, ó, vamos lá. Mas, cara, mandou muito bem. E inclusive, né, no momento lá da Kaiowás, né, que eles fizeram uma jam, chamaram os músicos do Eminence, a equipe técnica também subiu no palco, foi um momento muito emocionante. Nesse momento que tem uma levada tribal, o Grayson mandou muito. Então assim, pô, cara, maneiro, nota 9 de 10. E o que falar do Andreas Kisser, né? Vocês devem achar que eu não curto o Andreas Kisser, porque direto eu faço vídeo aqui no canal. Inclusive eu fiz um vídeo também falando da participação dele com a Ivete Sangalo. Vou deixar o link também no card para vocês assistirem. Mas galera, eu sou grande fã do Andreas Kisser. Ele é o guitarreiro brasileiro, assim, ele é um cara que merece todo o respeito. E ele é um cara muito bem relacionado, né? Então, assim, esses convites aí pra tocar com a galera, cara, ele vai tocar mesmo e tal. E isso é uma coisa dele. E, inclusive, a gente lá no show, a gente tava até brincando, assim, cantando vai buscar dali lá e tal, não sei o que, e zoando, assim. O fato do André ser um cara bem relacionado faz com que ele, em alguns momentos, participe de coisas que, na minha irrelevante opinião, não são legais, né? Mas, cara, quem sou eu pra falar do guitarrista do Sepultura?
né, velho? O que ele deve, o que ele não deve fazer. Eu sou um ninguém. Eu acho que ele é um cara muito maneiro, assim, na questão de presença de palco, cara. Ele destrói, assim, ele comanda mesmo. É o frontman do Sepultura, sabe? O timbre de guitarra dele, cara, chega na frente arrebentando, assim, muito legal. Apesar de eu ter gostado mais do timbre do guitarrista do Eminence, mas o timbre do Andreas Kisser é muito insano. Eu achei também aquela Jackson nova dele, né? Modelo Signature, que tem a capa do quadro e tal. Achei muito bonita, cara. Ela, ao vivão, assim, ela tem uma presença, saca? E também ele brilhou ali no momento que ele usou a Bumblebee da EVH, né? Que é a guitarra do Van Halen e tal. Achei que ficou bem maneiro. Combina com ele esse tipo de guitarra, né? Super extrato. Então, do Andreas Kisser é isso. Vou falar agora do Derek. O Derek, pra mim, ele é um cara muito carismático. Eu acho que ele é uma excelente pessoa. Ele conduz muito bem a galera. Ele fala português muito bem, a gente entende claramente o que ele quer dizer, muito legal. Em termos de música, eu acho que quando ele canta, o tipo de vocal dele faz com que ao vivo fique muito misturado dentro da mix. Não sei se é bem isso, mas eu acho que o timbre, né, que ele reproduz ao vivo ali, junto com o PA, batera, baixo, a guitarra e tal, fica meio confuso de se entender. Eu já tive essa percepção em outros shows do Sepultura e ainda continuo com ela. Claro, né, cara, isso que eu acabei de falar do Derek não é uma crítica negativa, isso é uma característica e é apenas a minha opinião. Inclusive, uma das músicas que eu mais gosto do Sepultura é a música Convicted in Life, que é com o Derek cantando. Parece que ele é muito bem relacionado com a galera da banda. E eu acho que é isso que importa, porque a gente que tem banda, a gente sabe que o mais importante é a gente se sentir bem com a galera que tá trabalhando junto com a gente, né? Então essa é a parte mais legal. Vamos falar dos graves agora. O Paulo, cara, putz, eu nunca tinha percebido, velho. Nunca tinha percebido o quanto o baixo do Paulo é poderoso ali no palco, tá? O som, cara, que sai do PA é muito pesado. O timbre dele, cara, casa muito bem com a guitarra do Andreas Kisser. Quando soma os dois ali, vê um tiro, cara. É um cara que cumpre muito bem o seu papel. É um cara que ele não fala nada ali e tal no show, mas você vê que ele se diverte muito, que ele tem aquele lance do mineiro, assim, na dele. Curte o show, se diverte e passou uma sensação muito boa, muito maneiro, muito maneiro. Baixistas, se inspirem. E o legal é que, assim, ele toca muito. Ele segura muito bem as bases, ele não erra e é um excelente profissional. Se falando de repertório, eu achei que o repertório começou monstruoso, assim, cara, vai de 0 a 100 muito rápido, e aí começou a dar uma caída pelo fato deles estarem tocando, né, músicas mais novas, vamos assim dizer, da fase Derek, etc. Só que eu acho que as músicas que eles escolheram ali em alguns momentos, acho que não são músicas que cativam a galera a pular e curtir. Então não tô dizendo que o repertório tá errado, que a escolha do repertório tá errada, não é isso. Eu só acho que precisa ser melhor intercalado nesse quesito. O show foi ótimo, eu me diverti demais. Mas nessa questão do repertório, eu acho que isso daí não aconteceu somente pra mim. Aconteceu para várias outras pessoas. E não é questão de vir aqui e comentar assim, o cara é viúva do Max e do Igor. Não, não é isso. Porque, por exemplo, se tivesse tocado Convicted in Life, é uma música que eu não sairia dali. E outras duas músicas que, apesar de serem covers, mas que eu acho que são fundamentais para a carreira do Sepultura, que deveriam estar no repertório. A primeira delas é Bullet the Blue Sky e, obviamente, a clássica Orgasmatron do Motorhead, que com toda certeza faria a galera pular bastante, né? Então, para fechar com chave de ouro, te respondendo agora, vale a pena ir no show de despedida do Sepultura? Sim, cara, é claro que tá valendo a pena. O show tá muito maneiro, tá tudo muito bem produzido. Os locais estão com estrutura bem legal. Os ingressos estão muito acessíveis. E, obviamente, cara, os caras não iam brincar em serviço. Eles estão entregando uma produção muito bacana e é uma experiência muito única. A gente tá vendo aí que tem algumas bandas terminando e voltando à carreira, bandas que terminam, volta e faz um reunion, faz uns 2, 3 shows, etc. Mas e se o caso do Sepultura não foi esse? Se realmente for a última vez que você poderá assistir o Sepultura? E enfim, tá legal pra caramba, eu me diverti muito, gostei demais, valeu cada centavo gasto lá. É um evento que vai ficar pra sempre
na minha memória. E me marcou muito mais do que assistir o Sepultura no Rock in Rio. E me marcou até mesmo muito mais do dia que o Sepultura veio aqui na minha cidade. Eu tava vendo os caras pela primeira vez, era o Jean Dolabella na bateria, e mesmo assim, esse show me marcou mais. Tem algo, tem uma energia envolvida, tem algo muito marcante ali. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Deixa aquele like, se inscreve e comenta aqui o que vocês acharam do vídeo, que isso ajuda muito no engajamento do canal. E não deixa de conferir os links na descrição. Tem muita coisa legal por lá. Valeu, forte abraço.